Nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que aconteceu com a Petrobras, que deu prejuízo, e o que aconteceu com a Ambipar, que foi uma alta de 1000% só em 2024. Muita gente me perguntou a respeito disso e eu vou trazer nesse vídeo. Então vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, eu sou analista e consultor de valores imobiliários. Neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E vamos começar aqui a falar da Petrobras, que reportou um prejuízo, o que não acontecia já há alguns anos. E isso acabou preocupando alguns investidores desavisados. E eu vou mostrar o porquê. Note, num primeiro momento, que Petrobras caiu 0,92%, quase 1%, em virtude desse prejuízo reportado. Só por aí você já deveria desconfiar. Como assim uma empresa num trimestre apresenta um prejuízo, uma empresa que vem apresentando lucros consistentes nos últimos 3 anos e só cai 1%, menos do que isso? Isso já deveria ser um sinal para você de que preciso pensar melhor, preciso estudar mais o que está acontecendo. Não sair achando que agora a Petrobras vai quebrar, como alguns estão dizendo, faz o L. Esse tipo de coisa não é uma postura adequada de um investidor sério que quer ganhar dinheiro com consistência na bolsa de valores. E eu não estou aqui para defender o governo, de maneira nenhuma. Quem me acompanha aqui no canal há mais tempo sabe a minha posição política, não sou de esquerda, não gosto do governo, mas eu preciso reconhecer que aqui não teve culpa do governo no que toca a esse prejuízo. Agora, se você quiser questionar o resultado operacional da Petrobras, aí você pode fazê-lo, mas em relação a esse prejuízo, você não pode culpar o governo. E é isso que eu vou te explicar. Para isso, você precisa olhar o relatório de desempenho da empresa, aqui da Petrobras. E sim, tivemos 2,6 bilhões de reais em prejuízo. Isso aqui está no relatório. Só que o que você precisa começar a olhar e não ficar só na última linha do demonstrativo de resultado de exercício é para o fluxo de caixa operacional ou ao menos para o EBITDA ou o EBIT. Esses são os fatores mais importantes no resultado de uma empresa. Porque o lucro líquido, ele é impactado por diversos itens não recorrentes e que não são ligados à operação da empresa. E aí vira uma baguncinha, sendo que se você só olhar para o lucro líquido, você vai tomar decisões equivocadas de valuation, vai escolher empresas de maneira equivocada ou até perder oportunidades. Não estou falando que Petrobras é uma oportunidade agora. Eu entendo que o momento de Petrobras já foi. Quando você olha hoje para indicador preço-lucro, você até poderia dizer, ainda está barata, só que precisamos lembrar que a Petrobras é uma empresa de commodity, uma empresa exploradora de petróleo, que é commodity. Nesse sentido, quando a gente tem um PL que está baixo, entre 3 a 5, 6 vezes lucro, no geral, para essas empresas de commodities, quando esse PL está bem baixo, não é o melhor momento para comprar, mas sim quando o PL está bem mais alto, quando a gente chega no momento de fundo do ciclo da commodity. Por isso não é nenhuma recomendação com Petrobras, eu só quero te esclarecer. E para isso, vamos olhar aqui qual foi o EBITDA da empresa. EBITDA, nesse período, quase 50 bilhões, quase 50 bilhões. E o fluxo de caixa livre é isso aqui. Além do fluxo de caixa operacional, o fluxo de caixa livre. Luan, o que é isso? O fluxo de caixa livre é quando você pega o fluxo de caixa das operações, ou seja, quanto que a empresa gerou com a sua atividade operacional, com a sua atividade de exploração de petróleo. E aí você vai descontar o quê? Quanto que a empresa gastou com investimentos, que é o fluxo de caixa da atividade de investimento. Então você tem o operacional menos investimento, você tem o livre. O livre é aquilo que vai para pagar os credores, capital de terceiro, e aquilo que vai para pagar os acionistas. Não é bem pagar porque o acionista não é um credor, mas pagar dividendos, juros sobre capital próprio, nesse sentido. Então o fluxo de caixa livre ele tem que ser positivo, ou seja, eu preciso ter mais geração de caixa operacional do que eu tenho aqui de fluxo de caixa de investimento. Dando um resultado positivo, então o resultado foi ok. Não estou dizendo que o resultado foi excepcional, só estou dizendo que esse prejuízo que foi anunciado nas manchetes não é nada preocupante. Porque note, eu vou aqui na demonstração do fluxo de caixa. Não ignore esse demonstrativo. A gente tem 3 básicos. A gente acaba só olhando o demonstrativo de resultado de exercício e às vezes o balanço patrimonial, mas não ignore o DFC. Ele vai te mostrar, principalmente nesses momentos em que há incertezas quanto a uma empresa, um resultado trimestral. Vai te mostrar se a empresa foi bem ou não. Ou se foi no mínimo ok, digamos assim. Então o que nós temos aqui? Fluxos de caixa das atividades operacionais. Eu quero o quê? O caixa líquido dessas atividades. Ele foi positivo, porque quando é negativo, a gente tem o quê? A gente tem um número que fica isolado entre parênteses. Foi de 93 bilhões nesse primeiro semestre de 2024. Tá, quanto foi agora o fluxo de caixa das atividades de investimentos? Foi de menos 26 bilhões.
aqui a conta é fácil, 93 menos 26. Logo, eu tive, nesse primeiro semestre, um fluxo de caixa livre, que vai utilizar aqui para pagar dividendo, para pagar credores. Portanto, nesse trimestre também tivemos um fluxo de caixa livre. Portanto, a Petrobras não vai quebrar. É isso que eu quero que você entenda. Fluxo de caixa livre está na sua tela. Ok, Luan, mas o que aconteceu com a Petrobras para ela ter reportado prejuízo? Aí você tem que vir aqui no resultado financeiro da empresa. Aqui você vai perceber o seguinte: receitas financeiras, aquilo que a empresa ganha com variação cambial, com juros, ou seja, algo que não está atrelado à sua atividade operacional. Segundo trimestre de 2024, 2,4 bilhões. Primeiro trimestre de 2024, 2,7 bilhões. Ano passado, 2,5 bilhões. Então veja que ficou bastante parecido o resultado financeiro em termos de receita no ano passado e nesse ano, não teve grandes alterações. Agora, nas despesas financeiras, o negócio pegou, porque no primeiro trimestre foi menos 5 bilhões, só que no segundo, 15. Então foi 10 bilhões a mais. É claro que isso acaba consumindo o EBITDA até chegar no lucro líquido, porque o resultado financeiro é antes do lucro líquido. Além disso, o que nós tivemos aqui na parte de variações cambiais? A gente teve perda aqui. Teve perda de 23 bilhões contra 7 bilhões e no ano passado teve um ganho. 23 bilhões mais 10 bilhões aqui, então, no mínimo 30 bilhões aí de perda. Sendo assim, tivemos um resultado negativo financeiro de 36 bilhões. Um dos grandes motivos foi a desvalorização do real frente ao dólar. E isso acarretou perdas cambiais elevadas para a Petrobras. Ela gastou muito com hedge, ela tem dívida em dólar. Tudo isso prejudicou o seu resultado financeiro, que não está atrelado à atividade principal da empresa. É isso que eu quero que você entenda. Você deve se preocupar com uma empresa quando a atividade principal está com problemas. Claro, é óbvio que a empresa precisa se proteger em momentos de grandes oscilações do câmbio. Isso pode, no futuro, causar vários problemas, mas é algo muito pontual. O mais importante é o fluxo de caixa livre estar positivo, assim como o EBITDA. Ainda tivemos outro evento ali, adesão a uma transação tributária, em que a empresa ali gastou 3 bilhões para encerrar litígios envolvendo ali discussões sobre incidência de tributos sobre remessas ao exterior. Foi 3,6 bilhões de reais com isso. Então ela teve perdas cambiais exageradas, teve essa transação tributária, são itens não recorrentes, a gente viu que isso não acontece em todos os trimestres, são pontuais, por isso que o EBITDA que foi positivo chegou na última linha do DRE como negativo, aí deu prejuízo. Foi isso que aconteceu. Mas, de novo, não estou dizendo que Petrobras é uma grande oportunidade. Inclusive, eu não tenho carteira, não pretendo comprar agora, pelos motivos que já elenquei, e porque também o governo tem segurado reajustes nos preços dos combustíveis. Não tem praticado exatamente o preço praticado internacionalmente. Esse é um problema. Isso você pode questionar. Isso acaba impactando nas margens da Petrobras. E aqui eu estou falando da margem EBITDA, não estou falando da margem líquida, que aí leva em conta o lucro líquido. Sendo que o preço do barril do petróleo, nesse ano, praticamente andou de lado, caiu um pouquinho. Então a Petrobras pode estar aí engatando um ciclozinho de baixa. Mas o principal ponto que me faz ficar de fora é o fato de que o ciclo não parece favorável e porque hoje a postura do governo é não realizar reajustamentos adequados no preço praticado pela Petrobras. Bom, superada essa questão, vamos falar então da Ambipar. Ambipar é essa, que se você pega aqui no Investidor 10, subiu 368%, mas se você pega do fundo mesmo, onde a empresa chegou inclusive a ser cotada a 8 e pouquinho aqui, você tem uma alta que supera 1000%. Loucura! Isso em apenas 8 meses. A ação saiu de 8,40, chegou a 8,5, que foi a mínima, para atuais R$ 97,00 e não para de subir. No último dia subiu 18%, sendo que mesmo após ter disparado quase 500% em 2024, saltou ainda mais após publicar o seu resultado do segundo trimestre de 2024. Será que esse resultado foi tão bom assim, a ponto de justificar toda essa alta? É o que a gente vai descobrir. Primeiro, você precisa entender que a Ambipar é uma small cap, ou ao menos era, porque agora, com o valor de mercado novo, não é mais. E que é uma empresa que tem baixíssimo free float. O controlador concentra muitas ações, bem como outros investidores, fazendo com que possa haver uma grande manipulação nas ações. Apesar de existir um formador de mercado, um market maker, que foi contratado recentemente. E isso já deve te preocupar, porque empresas com baixo free float estão sujeitas a essas grandes oscilações de preço. E eu digo te preocupar porque, claro, todo mundo que ganhou muito dinheiro nesse período está muito feliz. Mas aqueles que vão entrar agora, será que vale a pena? E eu vou te explicar o que aconteceu então com a Ambipar. É claro que a explicação resumida que todos estão dizendo é: houve um short squeeze. E de fato houve, mas
O que motivou esse short squeeze? Que é o quê? Que ocorre quando há uma massa de especuladores sendo obrigados a zerar a operação short. Que é aquela operação vendida que você, especulador que acredita na queda do papel, toma ações em aluguel, vende no mercado, não sendo suas, porque você está pagando uma taxa de aluguel para o verdadeiro dono, você vende e aposta na queda para recomprar lá embaixo, ganhando essa diferença, porque aí depois você devolve as ações, mas no preço atual você ganha essa diferença. O short squeeze ocorre quando esse pessoal que está vendido precisa zerar o mais rápido possível, porque está havendo uma pressão compradora tão forte que se eles não zerarem, eles vão perder muito dinheiro, porque aí o papel vai voltar, vai ultrapassar o preço onde eles começaram a vender. Tem a taxa de aluguel, que também é um custo daquele que opera vendido. Então, sim, de fato houve o short squeeze, mas isso está se mantendo por muito tempo. Short squeeze geralmente é um momento específico apenas. Então, de fato, tem algo por trás aí dessa pressão compradora. Indo aqui ponto a ponto na nossa investigação, veja, a companhia nesse ano publicou um fato relevante do dia 23 de maio, dizendo que a sua alavancagem financeira cairia para 2,5 vezes EBITDA até o final de 2026. E por que ela trouxe esse fato relevante? Porque hoje uma grande preocupação do mercado em relação ao Ambipar é a sua alavancagem financeira. O endividamento ficou bastante alto. Hoje a alavancagem da empresa, relação dívida líquida sobre EBITDA, passou de 3 vezes, quase 4 vezes. Então ela trazer essa promessa de que vai cair no futuro, poderia por si só gerar uma alta forte no papel. Só que é um evento que está muito no futuro. Não necessariamente isso, de forma isolada, gerou a alta no papel. Acontece que a empresa publicou um programa de recompra de ações. E esse programa previu uma compra de 20 milhões de ações. A Ambipar tem 167 milhões de ações. Ou seja, uma recompra que chegaria a mais de 10% do total em circulação. Diante disso, por mais que a empresa esteja no novo mercado, apenas ações ordinárias em circulação, só com a recompra você já tiraria de circulação mais de 10%. E aí a empresa viu que esse evento muito lá no futuro, a redução da alavancagem em 2,5 vezes EBITDA ao final de 2026, não seria suficiente para gerar uma alta no papel, porque o mercado deixa muito lá para o futuro mesmo, está muito longe. Assim como foi o caso da revisão do EBITDA da Klabin, que ainda não gerou uma grande alta nas ações. E aí o que ela fez? Publicou um novo fato relevante, trazendo uma atualização e revisando a sua meta, dizendo que nos próximos 12 meses já iria conseguir chegar nessa meta de alavancagem. Isso para mim, no mínimo, é esquisito. Acaba aparentando ser uma medida desesperada da gestão da empresa por buscar ali uma confiança do mercado financeiro. Aí a empresa também publicou um fato relevante, contratando seu novo formador de mercado, que é a Itaú Corretora. E quando você tem um formador de mercado, isso também retira free float, porque a Itaú Corretora acaba comprando ações da Ambipar. Então você já teria o quê? Uma retirada de ações do programa de recompra, e já teve retirada, porque a empresa recomprou, mais a retirada do free float aqui da Itaú Corretora, você já teria retirado aí mais de 10% de free float disponível. E aí, teve mais grandes compras que foram sendo feitas pela Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários, chegou a 15% de participação. Então você pega aí mais de 10, já sendo retirado pela própria tesouraria, mais formador de mercado. 15% com a Trustee, que vem comprando nesse ano loucamente. E ainda por cima você tem o controlador da empresa fazendo o quê? Alcançando a participação de 73% no mês de julho na Ambipar. Sendo assim, o que você tem hoje? Controlador com quase 75%, você tem aqui Trustee 15%, formador de mercado mais um sim. Na prática, o que sobra mais do que tem tesouraria? E com esse programa de recompra de ações, você tem ali o quê? 10% de free float efetivo para os investidores? Isso fica muito sujeito a manipulações de preços, porque aí esses grandes players fazem compras exageradas, uma empresa que até pouco tempo atrás tinha pouca negociação, não se engane com essa liquidez média diária de 243 milhões, negociava poucos milhões no dia, é que isso mudou, e mudou a partir de quando? A partir de junho e julho. Quando que esses movimentos começaram? Junho e julho. Vem esses fatos relevantes da Ambipar, tentando melhorar o seu preço, mais compra pelo controlador, formador de mercado, Trustee comprando, a empresa trazendo ali alterações na sua projeção de redução da alavancagem, e aí, claro, que a empresa foi questionada e ela se pronunciou. Em resposta ao ofício da B3, ela disse o seguinte: resposta padrão, eles nunca sabem de nada, disse que inquiriu as pessoas e não encontraram nenhum tipo de fato relevante ou informação específica que pudesse gerar essa alta, mas a empresa citou o seguinte, e aqui é o grande ponto, que ela vem trabalhando constantemente
para atingimento da meta de redução de alavancagem constante do fato relevante do dia 23 de maio de 2024. Então veja que o grande ponto se resume a essa alavancagem, mas aí você poderia me questionar, ok, Luan, a alavancagem é o grande ponto, mas depois do resultado a empresa disparou, a gente viu ali a notícia, sim, será que o resultado foi tão bom assim? Mas antes da gente conferir aqui os resultados, olha só que curioso, a XP, antes de todo esse movimento de alta, em abril, reduziu participação na Ambipar, mas note que ela não zerou posição, então ela está ganhando dinheiro com isso, mas reduziu participação, porque já deve ter enxergado um movimento especulativo, ou já não via mais tanto potencial de alta. Então veja que os grandes players, quando eles veem esse movimento especulativo, eles começam a sair da posição. Então cuidado, você que está começando agora, está achando que é fácil ganhar dinheiro com a bolsa de valores assim no curto prazo, muito cuidado. Nesses movimentos especulativos, o melhor a se fazer é o quê? É você reduzir posição o máximo possível até zerar, dependendo do momento. É o que a gente vai descobrir agora. E aí eu comentei nesse vídeo que o EBITDA é muito importante, principalmente quando a empresa apresenta prejuízo. E a Ambipar é uma empresa que apresenta prejuízo, ainda mais com toda essa dívida enorme. E aí ela ostenta aqui um crescimento forte do seu EBITDA, que saiu aqui de quase 200 milhões em 2020 para 1,5 bilhão em 2023 e ela já ultrapassou essa marca nesse ano. Então, é uma empresa que vem crescendo mais de 50% ao ano o seu EBITDA. Então, hoje a animação do mercado é o seguinte, é uma empresa que está crescendo demais, é uma taxa de 50% ao ano, mas o problema é a alta dívida, que pode fazer a empresa quebrar, mas se a empresa conseguir controlar a dívida com esse crescimento todo, ela deveria valer muito mais. É assim que funciona a visão do mercado. Só que aí você vai no resultado financeiro, segundo trimestre de 2023, ela gastou 277 milhões com despesas financeiras. Agora, essa despesa financeira dobrou de tamanho, então a dívida está descontrolada. Veja que juros com debêntures subiu de 258 milhões para 311 milhões. Então está complicada a situação da dívida da Ambipar. E não à toa que ela saiu de um lucro de 23 milhões no segundo trimestre de 2023 para quase 100 milhões de prejuízo. E como está hoje a estrutura de capital da empresa? Você tem aqui 48% da dívida está atrelada ao dólar, 30% é CDI e o CDI vai continuar alto. Nós vimos que não há nenhuma expectativa de redução da Selic nesse ano, 22% é pré-fixado, então nesse caso ela trava o tamanho da dívida, mas esse 48% aqui em dólar, o dólar subindo muito, prejudicou a Petrobras e vem prejudicando agora a Ambipar, que é uma empresa que tem operações fora do país. Sendo assim, fica claro o seguinte pra gente, que a empresa continua crescendo seu EBITDA, seu resultado operacional, mas a sua dívida não para de crescer, o indicador dívida líquida sobre EBITDA não está controlado, há ainda uma mera promessa de redução, não há perspectiva de redução do custo da dívida da empresa, porque o dólar continua subindo e as taxas de juros continuam altas. Sendo assim, há claramente aqui um movimento especulativo, que é a empresa vai cumprir com a sua meta de redução de alavancagem, mas não se sabe como, só tem uma meta. Isso foi suficiente para a Trustee sair comprando loucamente o papel e chegar a 15% de participação, o controlador comprar ainda mais, formador de mercado ali sendo contratado, redução agressiva do free float, fazendo com que os pequenos investidores se tornem alvos fáceis dos grandes investidores, e toda essa pressão compradora dos grandes players gerou short squeeze em massa daqueles que estavam operando vendido no papel, porque os fundamentos estão bastante comprometidos no curto prazo. E agora, após toda essa alta, a empresa está valendo 16 bilhões de reais. Deixou de ser small cap. Saiu do quê? Saiu de 1,6 bilhão para 16 bilhões. Loucura. E o indicador EV sobre EBITDA, ou melhor, o EV sobre EBIT, quase 20 vezes. A empresa teria que crescer mais de 30% ao ano com sustentabilidade para justificar isso aqui. Está crescendo 50%, mas até quando? Mas veja que hoje a empresa está cara. Esse é um múltiplo bem alto. Então ela pode desabar a qualquer momento. Pode subir mais? Pode. Mas agora a probabilidade mais clara é de desabar. Portanto, eu não entraria agora, eu não seria louco de fazer isso. E se eu estivesse nessa situação, eu não tenho Ambipar, não comprei no passado, porque eu sempre achei esses fundamentos questionáveis. Eu obviamente já estaria com uma pequena posição, já teria saído muito, 1000% de alta, puramente especulativa como a gente viu. Essa é a minha visão, não é nenhuma recomendação de investimento, é o que eu faria com o meu dinheiro agora. Lembrando que se você precisar auxílio com o imposto de renda, você tem o aplicativo da Grana, um aplicativo indicado pela B3, é o aplicativo que eu uso para automatizar o meu imposto de renda da Bolsa de Valores, para economizar imposto de renda com a Bolsa de Valores, para fazer a minha declaração anual da Bolsa de Valores, porque eu posso fazer isso em meros 5 minutos, ou até retificar o imposto de renda em 5 minutos. Ou se eu tiver DARFs atrasadas, desde 2020 eu posso regularizar
pelo aplicativo da Grana, em poucos minutos, em poucos cliques e tudo internamente ali, eu não preciso ficar saindo do aplicativo. Isso é muito positivo. É indicado pela B3, então tem muita segurança, vai te ajudar bastante. Então, se você tiver interesse em assinar o plano Mais Grana, que é o mais completo de todos, você vai receber um cupom de desconto de 25%, que é o cupom MIRAI. Eu vou deixar o link para o Grana na descrição e no primeiro comentário fixado. Lembrando também, se você precisar de consultoria de investimentos, você pode nos contratar para que nós façamos uma gestão ativa da sua carteira e um acompanhamento efetivo e personalizado. Link também aqui embaixo. E também já comenta o que você achou desses fatos envolvendo Petrobras e Ambipar. É sempre importante você acompanhar canais sérios para você ter um esclarecimento do que está acontecendo, então já se inscreve aqui embaixo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!